Aqui é o Karl Heinz, Samila Gonçalves e esse é o Tamo Junto Cast, seu podcast de imersão na Palavra de Deus. E a gente voltou agora, definitivo, com o projeto, aceitamos, né? Isso. Vamos fazer podcast com vídeo com vocês, com essa qualidade que vocês estão tendo aqui, tá bom? E a gente tá agora com essa pegada aí de vídeo pra ver como é que vai rodar. E assim, gente, acredito que vai dar boa, tá? Já fizemos o teste na vez passada aqui, deu muito bom, perdemos o arquivo, mas agora o podcast segue e segue até Jesus voltar, se Deus permitir assim. Amém. Beleza? Glorifica. Então você que está chegando hoje, vendo pela primeira vez o nosso podcast, esse é o Tamo Junto Cast, seu podcast de imersão na Palavra de Deus, onde o nosso objetivo aqui é um só, muito simples e objetivo. É fazer você aprender mais com a Bíblia e ver que ler a Bíblia com amigos é legal. Né? Com certeza. É isso, basicamente. E hoje nós temos um texto muito legal aqui para vocês. Nós não vamos ficar aqui perdendo tempo falando de propaganda, falando das coisas e tal. Só que queremos dizer para vocês uma coisa. Nós temos agora o boné disponível da Tamo Junto no Céu. Okay. Camisetas estão quase prontas. Esse podcast, provavelmente, quando ele sair, você já vai ter aí as informações da camiseta. Tem oversize, tem camiseta normal e tal. E sempre você é convidado a apoiar o nosso ministério de alguma forma através do Apoia-se e assim por diante. Beleza? Sem mais propagandas, sem falar mais tanto disso, vamos direto para o texto bíblico de hoje, que, olha, é um texto impactante. Não é fácil falar, mas a gente está aqui para falar dele porque a Bíblia deixa isso aqui bem claro, que é um momento importante para a história da humanidade. Claro. E hoje a gente vai ler Mateus capítulo 27, o verso 32 em diante. Então pega a sua Bíblia, pega os seus marca-textos, prepara para escrever aí, conversar, trocar ideia, vem com a gente que está só começando. Isso aí. Então lá em Mateus capítulo 27, diz o seguinte, o verso 32. Pode ler. Mateus 27, 32. Ao sair, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo... Para aqui. Eu não aguento. Eu não aguento, mano. Por que você não aguenta? Aqui Jesus, ele... Mano, se coloca no lugar de Jesus, tá? Se você fosse Jesus... Tá, se eu É muito difícil a gente imaginar isso, mas, mano, é muito forte. Você tá no propósito de salvar a humanidade. Sim, uma missão. Você chegou aqui na Terra, fez o que fez, passou pelo que passou... Porque a humanidade provou que não consegue se salvar sozinha. Claro. Aí você vai lá e se entrega como oferta, como sacrifício em favor do próximo. E no momento ápice da sua entrega, o que a galera faz? Tá nem aí pra tu. Zomba com ele. Fica falando ali um monte de coisa pra tu. Que você quer, que você se diz que poderia construir. Se fosse eu... Distorcendo a palavra dele. Porque tava dizendo ali sobre... que você que destrói o templo e reconstrói em 3 dias. Ele tava falando... porque ele falou, né? Da profecia de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra e tal. Mas os caras estão desdenhando de propósito. E tal. Aí Jesus solta, né, que um templo, aquele templo, esse templo físico que vocês estão vendo aqui, que é de pedra, pode ser construído em 3 dias. Mas só que ele também estava dizendo, era uma profecia que estava dizendo sobre ele, que no 3º dia ele iria ressurgir, seria reerguido, né, seria ressurreto. Iria ressuscitar. E agora os caras não entenderam, foi nada. Não é que não entenderam, fizeram questão de entender e tava julgando assim, ele ali. Tá fazendo chacota mesmo. Tá pegando assim, você que disse. Você que disse que construiu o templo, destruía em 3 dias. Ué, desce da cruz se você é filho de Deus. Mano, se fosse eu, eu descia, dava um tapa na cara e depois voltava. Eu vou cumprir a missão. Peraí, deixa eu dar um tapa na cara dele. Não, mas ele não podia fazer isso. Eu sei.
Infelizmente ele não podia fazer isso. Ainda bem que não é a gente, né? É. Deus é Deus, Jesus é Jesus. E Jesus é Jesus e a gente é a gente. Porque... A gente não ia aguentar essa missão não, mano. Não iria, porque primeiro que na primeira zoação já ia descer da cruz, daria uma porrada e voltaria pra cruz de novo. Se é que voltaria, né? Não é, porque daí já não teria mais serventia. assim, não merece. Não, porque se ele tirasse um pé da cruz, ele já perderia toda a missão. Sim. Da mesma forma, os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei. Ou se ele pegasse e fizesse com só assim, ó. É um soprinho resolvido. Um sopro, né? Porque ele é poderoso, né? Jesus Nossa, tinha você muito falou poder. agora, imaginei 100% a cena de uma série que saiu, que foi da Marvel. Como é que é o nome da série? Eu nem lembro. É Os Inumanos. Não sei nem se é série ou se é filme. Não lembro. Mas eu sei que tem um momento que o cara abre a boca e o cara se desintegra na hora, só porque ele abriu a boca. Então imagina que Jesus tem esse poder, mano. Imagina. Entendeu? Aí ele só ia fazer assim, ó. Se ele fizesse isso... Acabou. Porque ele não podia usar o poder dele ali. Ele não podia colocar o poder dele na jogada, porque ele estava como humano. A regra era clara. Ele tinha que vir no mundo, viver como um humano, passar por tudo aquilo como humano, e ele não poderia usar o poder dele. Ele teria que ser humano quase 100%, porque Jesus ele usava o poder dele para fazer o bem, para curar, multiplicar, dar de comer, dar de vestir, dar de beber, aquelas pessoas que realmente necessitavam. E tem esse detalhe, né, de que Jesus ele está aqui sendo crucificado porque ele está sendo levado... A acusação dele é por ele dizer que era filho de Deus. E ele tava mentindo? Não, ele não tava, mas é exatamente isso. A galera tá ainda tipo, falando, ué, você não é filho de Deus? Tá duvidando com força, entendeu? Nossa, Então é que se difícil. é filho de Deus, né, desça daí e se salve. Se é filho de Deus. Aí o verso 41 diz, da mesma forma os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele. Mas beleza, já dá pra esperar isso, né? Já estavam desde o início meio que, tipo, não acreditando. Então, beleza. Mas, ou seja, quem tá zombando dele aqui não é os sacerdotes, os mestres, escribas, mestres da lei. É o outro povo. O povo que ele curou, o povo que viu ele pregar, o povo que tava ali, que até colocou ali os raminhos pra Jesus chegar na cidade na hora, entendeu? Porque senão não ia citar, e o outro grupo também zombava dele. Não, é a outra galera. Certo? Certo. E eles, no caso, já o que os sacerdotes, os escribas estão zombando, eles estão dizendo o quê? Salva os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ai, cara, nossa. Jesus teve que aguentar muito aqui, mano. Teve que muito. Olha a paciência do cara. Você salva os outros, Jesus. mas não é capaz de salvar a si mesmo. Eu teria dado essa parte, já teria dado uma E é rei de Israel. Não, minha gente, que é isso? Eu já teria dado um sopro fulminante nele já. Desça agora da cruz. E queremos nele. Olha só. É que os caras estão já, né? Enfim. Será qual que foi o pensamento de Jesus? Será que ele... Nossa, olha, dá vontade de perguntar pra ele. Qual que foi o teu pensamento na hora? Você tá vendo, né, Jesus? Deus, Pai, você tá vendo que eu tô aqui pleníssimo. Tô aguentando. Tô aqui cumprindo a missão e você tá vendo o que esse povo tá fazendo. Eu imagino que o pensamento dele... Deve ter sido alguma coisa por aí. Né? Não, mas conhecendo Jesus, eu acho que acredito pela narrativa, acredito que ele estava chorando de tristeza por esse povo. Porque se fosse a gente, se fosse eu ia dizer, você tá vendo que eles estão pedindo para eu dar. Não, para aí. Olha só o verso 43. O sopro fulminante neles. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora. Se ele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Falou do pai, mano. Igual mexeu com a família. Fala sério, meu. Igualmente. Os caras foram muito sujos aqui, ó. Baixou o nível. É bem complicado. Essa cena da cruz, ela é muito pesada. Muito. Porque tem todo um contexto antes de tudo isso acontecer, mas essa parte aqui, só essa parte aqui, se fosse eu já não aguentava. Então é só pra gente contextualizar e sentir um pouco mais na pele o que é que Jesus passou, né? Eu já teria colocado já por a paciência de Cristo aqui, ó. A paciência e a misericórdia dele. Porque, a gente percebe porque ali ele tava fazendo aquilo dali, não era também só pra galera que seguia ele, mas por essas pessoas. Por todos. Ele tava ali
firme no propósito por eles, que estavam ali desdenhando ele, né? Tava sendo bem sarcástico. Jesus é tão top, ele é tão top, que ele tava fazendo isso por essa galera que desacreditava dele e torcia para que eles acreditassem nele no final. Pois é. Tá ligado nisso? Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Esse é o verso 44. Ou seja, aí temos aqui o cenário. Galera que recebeu Jesus, Hosana, filho de Davi, tudo bonitinho com os raminhos. Então, essa galera aí, eu acredito que ela é a galera que vira os milagres. Eu acredito que não seja que eles foram curadas por Jesus. Uma boa parte dela. Não tô falando que quem foi curado. Não, tem gente que foi curada e nem voltou para agradecer. Tem aquela história lá. Sim, mas eu acredito que as pessoas que foram transformadas a vida de fato mesmo, sim, não compactaram com essa galera. Mas eu acredito que essa daqui foi as que viram, que testemunharam. Sim, mas é a galera que tava lá. Com certeza. A galera que tava filho de Davi, com o raminho. Que tava ouvindo o sermão, que tava lá Jesus. Seguindo, entendeu? Os seguidores. Que viu os milagres, que viu as curas acontecer. Que foi atrás do pão e do peixe, depois no outro dia foi lá atrás de querer mais comida e ficou bravinho que Jesus pegou e disse que não, hoje só temos só a palavra de Deus que vai ser falado. É todo mundo aqui? Não é todo mundo. Claro que os discípulos, por exemplo, estavam lá. E aí os discípulos eu coloco aqui, não só os discípulos 12, que eram os 12 apóstolos, mas também todos aqueles que se dispuseram a seguir Jesus ali pra frente eram discípulos. Era discípulo. E esses choraram. Sim, amargamente. Mas você tem ali a galera que recebeu Jesus, você tem os fariseus e saduceus ali naquele momento, dá até pra sentir que eles estavam se deliciando com o momento. Sim, sabe? Claro que saiu. Agora é a hora. Ai, que maravilha. Jesus estava bagunçando tudo os negócios deles. Primeiro que acabou com a teologia deles. Sim. Segundo, acabou com o negócio do templo, porque eles ganhavam dinheiro no templo com isso. Ali um salário por fora. Né? A renda extra deles foram quebrada. Sim. Jesus foi lá e meio que deixou bem explícito o nepotismo que acontecia com os sacerdotes. Porque, que história é essa? Os chefes dos sacerdotes. Aí a gente, mais adiante, antes do negócio lá que Jesus teve 6 julgamentos. 6 julgamentos, que tinha o Caifás e o Anás. 2 são sacerdotes. Que negócio é esse? Se era pra ter um só? Sim, todo o sistema estava errado. Então, mas o ponto... mas imagina assim. Imagina, eu me colocando de novo no lugar. Uhum. Eu sou uma pessoa que não gosta de algo que alguém está fazendo. Sim. Não gosto. Porque você não gosta. Nas minhas crenças e ideologias que eu tenho, eu olho para aquilo e falo, não, isso não bate. Não é de acordo com o que eu acredito. Sim. Aí, essa pessoa faz algo tão terrível que é passível de ser morta. Claro. Cadeira elétrica, vamos colocar assim, se fosse nos Estados Unidos. Ou ser preso. Sim. Certo? E na hora que essa pessoa ela vai ser presa, eu, como cristão, vou comemorar? Eu não consigo, por mais que eu esteja certo. Agora eu tô falando do Cal. Por mais que eu esteja certo, que a justiça esteja sendo feita, eu não consigo olhar para aquela situação e falar assim, yes, agora vai morrer, miserável, toma, você vai ter o que você merecia. Eu vou olhar para aquilo e falar assim, ok, justiça foi feita, mas... Ele poderia ter tido uma outra escolha, né? Só que a postura dos caras aqui não é essa. A postura dos caras é que eles estão se deliciando com o que está acontecendo, entendeu? É como se os caras estivessem gostando do filme que estava vendo ali na frente. Exato. Ao invés de você ver, tipo, poxa, que pena, a gente não conseguiu trazer ele pro nosso lado. Poxa, que pena, ele não entendeu as crenças. Não, é sangue no olho aqui. Eles estão zoando abertamente e aí tudo isso ainda tem os ladrão. Que Jesus está no meio de ladrões. Os ladrões. E os ladrões também estão zoando ele. Porque os ladrões a gente sabe que tinha sido, vamos supor, merecido a pena de morte ali, né? Tanto é que deixa bem claro que eles tinham merecido. Tinha merecido ali. E Jesus, um cara inocente, porque disse que era filho de Deus. E ele estava mentindo. E aí, igualmente, os ladrões que haviam sido crucificados estavam insultando ele também. Então os caras estão lá na cruz morrendo, tipo, agora pensa comigo, você é um ladrão. Você fez tudo errado. Claro. Você está recebendo a pior punição que existe para sua época. E ao invés de você ficar focado na sua morte, você é tão ruim que você para pra zoar o cara que tá morrendo com você. Caraca, mano, olha...
Era o nível que Jesus morreu, o nível das pessoas que Jesus morreu do lado. Morreu do lado. Vamos colocar os coleguinhas de morte, credo, que estranho que ficou. Mas foi? Os colegas de morte. Colega da morte, que acompanharam ele no momento da morte. Caramba. Colega porque não é amigo, né? E houve trevas sobre toda a terra, no meio-dia, às 3 horas da tarde. Então, Sim. do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas. Então tem escuridão total, então. Do meio-dia às 3. 3 horas de escuridão, então. Nessa hora, no mínimo, a galera deve ter ficado em silêncio ali, assim... Eu acho que a gente fez... Tinha algum poderzinho ali. Eu acho que a gente fez errado, meu irmão. Talvez alguma coisinha ali a gente não acertou, porque... Eu acho que a gente fez besteira. No mínimo. Não, vou acender uma lamparina aqui, porque, né, que lá não existia luz elétrica. Pai, perdão, entendeu? Assim... Eu acho que eu vacilei, não deveria ter passado rindo na frente da cruz. No mínimo alguma coisa assim pode ter acontecido aqui, eu né? Acho que na hora que... Quem foi sincero de coração, acho que na hora falou, eu acho que ele era realmente mesmo o Filho de Deus que estava dizendo. Eu acho que... E ele ainda não morreu aqui, Jesus ainda está vivo. Ainda está nas últimas, Mas imagina que você tá zombando o cara, tá todo mundo zoando, de repente fica escuro e fica 3 horas escuro. E aí você fica... Você fala, então, né? Ainda dá tempo de reconhecer? Será que nessa hora Jesus não estava orando pelas pessoas também? Olha. Será? Cara, vou perguntar isso para Jesus no céu. Será que não? Continuando. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então não preciso nem dizer o que significa Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Que ali ele estava falando o quê? Em aramaico? Em hebraico? Aramaico. Aramaico. Mas olha aqui, olha o que Jesus está dizendo. Meu Deus, por que me abandonaste? Isso aqui a gente não pode passar daqui sem você entender um pouco. Você que sente vazio, você que se sente abandonado, que se sente sozinho, que você acha de que ninguém entende o que você está passando, às vezes porque você se sente, às vezes, sozinho, rodeado de pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, mano. Jesus sentiu também aqui. Porque aqui Deus ficou em silêncio. E ele sentiu o peso da ausência. Ao ponto de Jesus olhar e falar: Senhor, por que você me abandonou? Tá? De gerar dúvida na cabeça de Jesus. Aqui ele sentiu o silêncio de Deus, no caso? Sim, mas quando você faz uma pergunta é porque você o quê? Tá desamparado. Tá no momento de... Você tem uma dúvida. Sim, tá com dúvida. Entende? Então imagina que é o momento mais escuro da história de Jesus. Alguém que era ligadão com o Pai, agora sente um vazio. Ao ponto de olhar para o céu... E sentir o abismo. E sentir essa separação. Não, nem separação, sentir a ausência. A ausência, abandono. Entende? Sim. E ainda assim, se sentindo abandonado, ele olha para esse Deus e pergunta: por que você me abandonou? É forte isso. Então, se você se sente abandonado, triste, vazio, ausência, lembre-se que Jesus entende isso. Então você pode chegar com ele e falar: Senhor, você sabe o que eu estou sentindo. Então, você também sentiu. Então vamos caminhar junto. Porque eu sei que você não vai me abandonar. Vou lançar até um desafio aqui para você. Se você, no seu momento ali, porque a gente passa por crise sim. Hoje a gente está em um mundo que uma grande parte das pessoas tem ansiedade, tem depressão, tem uma porrada de coisas, vários outros transtornos aí. Não é à toa que tem o tal do livro que é dessa grossura, chamado o DSM-5. Acho que é esse o nome. Quem for psicólogo aí me corrige, tá, certo, gente? Mas enfim, que é um livro da psicologia com catalogados ali inúmeros tipos de transtornos de causas de doenças psicomáticas, que fala, né? E ali... E muitas das vezes, qual que a maioria dos transtornos oferece? É a questão da ansiedade, a questão das crenças limitantes, como desamparo, o desvalor, o sentimento do vazio, entendeu? Então ali, Jesus ele sentiu tudo isso também. E ele não era filho de Deus?
E porque a gente, como também seguidor de Cristo, a gente acha que a gente está imune a sentir essas coisas? Exatamente. Aí tem gente que vai falar que é porque não tem Deus. Porque não tem Deus, falta de buscar alguém que Deus. Tinha mais Deus na vida do que Meu Jesus? amigo, Jesus orava de madrugada ali. E se Jesus sentiu um vazio, sentiu uma ausência de Deus na vida dele... Que dirá eu e você? E eu posso citar outros personagens da Bíblia também para mostrar para vocês que a Bíblia ela não acredita nesse tipo de crença que algumas pessoas trabalham às vezes e às vezes pregam até mesmo nas igrejas. Claro. E também, mas aqui o interessante, embora ele tenha falado isso, ele reconhece ali que, tipo, embora ele tenha falado, ele tenha questionado essa ausência de Deus, ele não fala assim, também eu sabia que você... Ele não blasfema contra Deus. Não, ele faz uma pergunta. Ele questiona. É diferente de você pegar e ele falar, tá vendo o que eu tô passando? É sua culpa, esse planozinho de... E falar várias coisas para Deus ali, né? Várias palavras ruins sobre, né? Ainda assim, eu acredito que se você pegar e falar isso para Deus, Deus vai estar de boa com você. Com certeza. Porque você tá falando no teu coração. Tá falando que tá sentindo. Porque você pode chegar e falar, Senhor... Olha, eu não tô feliz com o que eu tô passando. Mas na sua mente você tá falando, tá vendo o que eu tô passando? Eu não concordo com... Deus sabe o coração. Ele sabe. Então não adianta você esconder dele. Com certeza. Mas pelo menos você tá se confessando a ele, tá expressando, Mas o ponto aqui não é ele o fato de blasfemar. Sim, não é a questão de blasfemar. O que eu quero dizer é que se Jesus, ele... sendo filho de Deus, sendo Deus, né? Porque não era filho, ele também é Deus. Sim. Ele questionou que dirá a gente que no momentos de angústia, momentos de crise, você se acha, vamos colocar assim, diminuído por você questionar, por você, porque não mereço mesmo o amor de Deus, que não sei o que e tal. Ou então para pessoas que também já pensaram isso, que o fulaninho tá passando por uma crise emocional, tá passando por uma dificuldade, é por conta que é falta de buscar mais a Deus. Não é a questão de buscar mais a Deus. Não é essa questão. Acredito que é bem importante deixar isso bem claro mesmo. Né? Não se trata sobre o fato de você buscar mais ou menos a Deus. O vazio que o ser humano sente se trata do fato de a gente viver num mundo que infelizmente a gente vive com a ausência de Deus nessa terra. Exatamente. E esse vazio não vai ser preenchido hoje, até a volta de Jesus não será preenchido. Nós seremos, vai estar 100% quando Jesus voltar. Sim, mas o ponto aqui é que Jesus sentiu isso. Sim. E se Jesus, que é Deus, que é próximo de Deus, sentiu isso, você como ser humano também tem direito de sentir. Com certeza. E isso não te tira o fato de você, não te traz a concepção, a conclusão no final de que porque você sentiu isso é porque você não tem Deus. Entendeu? Esse é o ponto que a gente quer trazer. E aí, continuando, diz assim... E que questionar também, é melhor você questionar... O próprio Deus, Jesus está questionando. Por que você me abandonou? E não faz mal você questionar. Tudo bem questionar. E tudo bem você discordar. Tudo bem. É um relacionamento. Deus quer um relacionamento com você. Ele não quer que você só use palavras bonitas para se comunicar com Ele. Continuando aqui, diz... Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou a ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas outros disseram, deixe-nos, vejam se Elias vem salvá-lo. Ainda tinha gente zoando ali no Pará. Teve trevas, Jesus grita, a situação tá tensa. Jesus fala em outra língua, que era aramaico, né? A pessoa já poderia falar assim, eita, ele tá falando alguns aqui já falam, não, deixa ele quieto, por favor, já deu. Mas já tem outro que fala assim, não, vamos ver se o Elias salva ele. Mano, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas partiram. Quem não acreditou agora poderia ter acreditado, né? Toma, sacerdote que tá lá cuidando do templo na hora. Poxa vida. Quando chega lá e vê o véu rasgado de alto a baixo, quem é que foi? E todo mundo sentiu o tremor e as rochas partindo. Então, agora não tem, né? Não tem mais a desculpinha de falar, acho que ele era. Não, ele era realmente, tipo, eu pensei que ele não fosse. Poxa, agora confirmou de uma vez por todas, né? Acontece isso. Ele, no último suspiro, aconteceu isso, imagina. Pelo amor de Deus. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ok, pronto. Então a gente percebe aqui nessa história
em tudo que a gente viu aqui, acho que pelo menos 3 pontos importantes aqui, né? Sim. O primeiro ponto que a gente quer ressaltar aqui hoje, no final desse podcast, é a paciência que Deus tem. Sim. Porque aguentar tudo isso, a gente traz uma profundidade muito mais forte a respeito do que Jesus sentiu, só quando a gente se coloca no lugar de Jesus ali, como eu agiria, para entender o quanto Jesus foi muito forte em não agir como você agiria. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Uhum. O segundo ponto que a gente percebe aqui, ao meu ver, é sobre o fato de... A gente percebe aqui de que há um tempo das coisas acontecendo para que algumas pessoas elas mudem de opinião. Porque aquelas pessoas que na hora que mostra a esponja ali e falam, não, tá bom, já deu e tal. A oportunidade, né? São pessoas que já mudaram de opinião a respeito do que estavam fazendo ali, com certeza, porque sentiram o impacto de tudo que tinha acontecido. E o terceiro, para mim, o mais importante, é que se Jesus sentiu a ausência de Deus, você também tem direito. Certo? Uhum. Para mim, eu fecho aqui. São 3 coisas que são bem importantes e muito profundas para a gente refletir e pensar a respeito. O que você acha? O que eu acho, peraí, é que eu tava vendo. Nosso tempo já tá no final. Ali, até no último segundo, Jesus ele não desistiu de salvar a humanidade. Aqui me chamou a atenção, né, que ele bradou, eu tava lendo aqui grifando. Uhum. Ele bradou aquelas palavras em aramaico, Elohi, como é que é? Eloi, lama sabachthani. Esse daí que eu falo. Ele bradou isso, e depois fala assim, imediatamente, alguns estavam ali, deve estar chamando por Elias, mas outros, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Meio que falou, não, deixa ele em paz, né? Vamos deixar ele em paz, tá nas últimas. Não. Tá errado isso aí. Tá errado? Não, aqui, mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Sim. Depois, esses são os que estão zombando. Estão zombando, claro. Me confundi aqui, ó. Depois de ter bradado novamente, porque ele fala de novo. Sim. Ele fala uma segunda vez. Aí Jesus entregou o Espírito. O que você está querendo dizer é no verso 48. Imediatamente algum deles correu em busca de uma esponja, embebedou em um vinagre, colocou na ponta, na vara e deu a Jesus beber. Mas outros disseram, deixem-no. Certo? Só que daí... Vejam se Elias vem salvá-lo. Uhum. Ponto. O que Jesus ele bradou novamente, ele estava dando tempo para as pessoas que ali estavam presentes de novo pegarem e se arrependerem. Uhum. Refletirem mesmo. Mas se houve ou não, a gente não sabe. A gente não sabe. Para ver que até nos últimos momentos, até no seu último suspiro, Deus ele dá oportunidade para o ser humano. A misericórdia e a graça dele está ali estendida, mesmo que ele esteja passando pelo vazio existencial, mesmo que ele esteja questionando essa separação de Deus, ele está ali pensando no quê? No próximo, no nós, que foi instituído desde quando ele fez a primeira, né? Quando ele criou. Desde quando ele criou o mundo, era o nós que reinava. E ali de novo aqui mostra o nós dizendo, ele pensando no próximo. Porque, né, ele quer, a missão dele era salvar. Então e ele dando ali a oportunidade de salvação para essas pessoas que estavam dizendo, não, vamos ver se o Elias vem salvar. Então é isso, gente. Que você reflita também, diz pra gente o que você conseguiu perceber. E até a próxima. Deus abençoe vocês e não se esqueça. Tamo junto no céu.